Olá pessoal, estamos na reta final para a entrega da prestação de contas final nas eleições de 2022 e eu gostaria de tratar com vocês nesse vídeo de mais alguns pontos que eu acho importantes, nessa reta final para a conclusão dos trabalhos. Antes eu vou te pedir uma gentileza para você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, que você possa se inscrever agora no início do vídeo, deixar também os seus comentários, o seu like. É importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do meu trabalho, para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos. Então, pessoal, então nós sabemos que, de acordo com a legislação eleitoral, até o dia 1º de novembro de 2022 é o prazo final para que os candidatos e partidos políticos prestem suas contas finais de primeiro turno. E aí nós temos aqueles candidatos e partidos vinculados com o segundo turno que deverão prestar as contas até do dia 19 de novembro. Bom, mas falando da prestação de contas de primeiro turno, eu quero chamar a atenção para alguns pontos, algumas particularidades importantes que precisam ser observadas. Bom, uma das questões que eu acho importantíssimo é fazer toda a revisão de todos os registros no sistema de prestação de contas. Então nós sabemos que toda a movimentação financeira, aquela que ocorre no banco, nas contas bancárias da campanha, bem como aquela movimentação estimável, que são as doações estimáveis, os gastos, devem tudo estar registrado na prestação de contas final. Então, não só os registros, mas toda a documentação, suporte para esses registros deve estar digitalizada, no padrão OCR, que é o PDF pesquisável, e deve estar anexado no sistema SPCE. Então, e também é importante, obviamente, que seja feita toda a conciliação. É nesse momento, na entrega da prestação de contas final, que deverá ser feita toda a conciliação das informações que foram registradas. Então, toda a movimentação bancária o sistema SPCE deve refletir essa movimentação. Então, o prestador de contas precisa ficar bastante atento com relação a essa questão. E aí nós temos também a questão da entrega da mídia, da mídia da prestação de contas. Então, para entregar a prestação de contas final, o prestador de contas ele fará a transmissão, o envio pelo sistema SPCE, mas ainda a prestação de contas não está concluída, o trabalho da prestação de contas, o envio não está concluído. Então, o próprio sistema irá gerar uma mídia eletrônica, uma pasta em formato zip, contendo toda a documentação da campanha. Então nós sabemos que essa documentação, que esse arquivo, ele deve ser entregue ali para a Justiça Eleitoral, ou às zonas eleitorais, ou aos tribunais, TREs, dos estados, e o TSE. Então, pessoal, para essas eleições de 2022, a Justiça Eleitoral ela desenvolveu aqui para o estado de São Paulo um sistema chamado Coleta Cand. Então esse sistema já é utilizado em alguns estados do Brasil, mas em São Paulo foi criado pela primeira vez esse sistema. Então esse sistema, então a Justiça Eleitoral aqui em São Paulo, ela facultou os candidatos e partidos a enviarem as suas prestações de contas ou de forma presencial ou pelo sistema Coleta Cand. Então, os prestadores de conta de outros estados devem verificar junto aos seus tribunais, TREs e zonas eleitorais, se já existe um sistema também para esse envio, diretamente pela internet, sem a necessidade de comparecer presencial para a entrega dessa mídia. Embora aqueles que desejem entregar a mídia de forma presencial poderão fazer também. Importante mencionar também, comentar que todos os diretórios municipais devem prestar contas nas eleições de 2022, ainda que esse diretório não tenha participado, não tenha feito gasto eleitoral, não tenha recebido doação ou feito repasse para algum candidato, mas todos os diretórios municipais
também são obrigados a prestar suas contas. Ainda falando da mídia, da entrega da prestação de contas de primeiro turno, é importante também mencionar que aqueles candidatos e partidos que estão vinculados com o segundo turno, ou seja, tanto os candidatos que participarão, né, no caso os governadores e o presidente, no caso do segundo turno, eles farão a sua prestação de contas, né? E aqueles partidos também vinculados a esses candidatos, seja por federação partidária ou coligação partidária, eles deverão também prestar contas de segundo turno. E aí a geração da mídia eletrônica deverá ser feita apenas na entrega da prestação de contas de segundo turno, que o prazo é até o dia 19 de novembro. Um outro ponto importante também é sobre as sobras de campanha. Então as sobras de campanha elas podem ser financeiras, né, aquela sobra que há um saldo positivo no banco, ou sobras não financeiras, ou sobras estimáveis, né, de bens. Então para as sobras financeiras, ali o prestador de contas, né, junto com a equipe do candidato ou partido, deverá avaliar qual é o tipo de recurso, né, a natureza do recurso, né, da conta bancária onde sobrou esse saldo positivo. Então, em se tratando de saldo bancário da conta do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse valor, pessoal, não deve ser transferido aos diretórios. Então, esse valor deve ser feito uma GRU, né, e recolhido, né, feito um recolhimento ao Tesouro Nacional, porque esse recurso não é para o partido. Agora, se sobrar dinheiro, né, nas contas do fundo partidário ou da conta doações para a campanha, o prestador ou candidato deverá entrar em contato com a agremiação ali estadual, nesse caso as sobras de campanha para deputados, né, governadores e senadores. Essas sobras deverão ser transferidas para os diretórios estaduais, né, no qual aqueles candidatos estejam filiados. Já aos candidatos à presidência da República deverão transferir as suas sobras de campanha para o Diretório Nacional. As sobras não financeiras, uma vez que o candidato ele adquiriu um determinado bem durante a campanha, o próprio sistema SPCE irá ele irá apresentar lá no relatório, no demonstrativo, que se trata de uma sobra não financeira. Então, o processo dessa sobra financeira, o candidato deve entrar em contato com o partido, deve ser feita uma declaração assinada pelo representante do partido, e aí o candidato não existe, não precisa, não deve, né, fazer qualquer lançamento de sobra financeira, nem sobra de campanha financeira e nem sobra estimável, não faz lançamento. Simplesmente, quando o candidato ou o prestador de contas ele seleciona a opção de prestação de contas final, o próprio SPCE ele vai criar uma tela para que seja digitado, né, seja registrado os dados da conta bancária do partido. É só para fins de informação. E o comprovante deve ser anexado lá em outras comprovações. Então, das sobras não financeiras, deve ter a declaração firmada, assinada pelo representante do partido, que para recepcionar, para receber esse bem, também não deve ser emitido recibo de doação. O partido não deve emitir recibo. Por quê? Ou tanto a sobra financeira como a estimável, ela será registrada na prestação de contas anual do partido, né, na contabilidade anual do partido, e será tratada como sobra financeira ou não financeira, no caso de transferência de bens. Importante enfatizar esses pontos também. E um outro ponto importante também, pessoal, é que após o envio da prestação de contas, deve haver um acompanhamento, né, da análise e julgamento dessas contas. E aqui eu chamo a atenção para aqueles candidatos que foram eleitos, a data da diplomação desses candidatos é dia 19 de dezembro de 2022. E aí uma das condições para que esses candidatos sejam diplomados é exatamente, né, a entrega da prestação de contas. Ou seja, se o candidato eleito não prestar contas, ele não poderá ser diplomado. E aí é importante dizer que
essas contas dos candidatos eleitos, elas serão julgadas no prazo máximo de 3 dias antes do dia da diplomação, né? No caso, da diplomação dia 19, então até 3 dias antes essas contas serão julgadas dos eleitos. Então é importante o prestador de contas, o contador, o advogado, acompanhar essa análise e julgamento dessas contas, porque poderá haver diligências, né, da área técnica de análise das contas, né? Então essas diligências, ela tem o objetivo de questionar registros na prestação de contas, algum documento, né, a exigência de algum documento que esteja faltando para complementar, para justificar ali aqueles registros. E os candidatos não eleitos também precisam acompanhar. Por quê? Porque a diligência, pessoal, quando existe a diligência, o prazo é 72 horas, né, para que o advogado responda. Então, o contador, ele não tem acesso para fazer petição nas diligências, mas ele irá auxiliar o advogado, né? Então, o advogado é o responsável por responder as diligências junto com o candidato, mas o contador irá auxiliar na parte técnica, né? Para fazer ali as notas explicativas que eventualmente sejam necessárias. Bom, pessoal, então esses são alguns pontos, né, que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Espero que tenha contribuído, que tenha ficado claro as explicações e agradecê-los por acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube e aguardo vocês num próximo encontro. Até breve.